começar aqui com vocês. Vamos começar. Ai, eu não sei se ainda chegou no Brasil, mas no ano retrasado, a Netflix fez esse filme, bem na pandemia. Lá é um filme alemão, se chama Ecocídio, né? E o pano de fundo dele ai, depois eu vou dar uma listinha, me lembrem, eu vou dar uma listinha de direito climático para você só de filmes, até descansando, estudando direito ambiental e climático. E o pano de fundo deste filme, o Ocozid, é 20 ou 30 anos, 25 anos depois, ou 21 anos depois, ou 18, não me lembro. A Angela Merkel está diante da Corte Internacional de Justiça da União Europeia e responde pelo crime de ecocídio. Por quê? Porque hoje, sentados lá, na época que ela ainda era chanceler, estava sentada, ela não fez o suficiente para obstar as mudanças climáticas. Eu vou passar o taserzinho aqui para vocês, tá? Para a gente falar, mas para vocês verem o que que é o taser, o que que os alemães e os europeus acham que vamos estar vivendo em 10 ou 20 anos, tá? Tá em alemão, abstraio. Eu falo um pouco de alemão, sou alemã, mas nunca passei do B1 e nunca vou passar. É uma língua do demo. Então vamos lá, ó. Então, eles estão dizendo que o clima já está caótico, né? Que inclusive dá tempestades de fogo na Alemanha, que é uma previsão que alguns climatológicos falam, e que o tribunal estava se reunindo para julgar a Angela Merkel. Catástrofe. Então, vocês acham que isso é real? Que pode acontecer? Daqui a 10 anos vai ter alguém, o Biden, ou a Angela Merkel mesmo, alguém vai estar no banco dos réus por ecocídio? O que que é o ecocídio? Vocês já ouviram falar desse termo? O ecocídio, a gente tem um projeto de lei, tem um projeto de lei praticamente todo mundo, né? Mas nós aqui no Brasil temos o SPL 2787 de 2019, que pretende alterar a lei dos crimes ambientais, né? Inserindo uma tipificação de ecocídio, que é dar causa a desastre ecológico pela contaminação atmosférica, hídrica ou do solo, pela destruição significativa da flora ou mortandade de animais, que gera estado de calamidade pública. O que que no Brasil a gente viveu há poucos anos que poderia ser considerado ecocídio, né? Podemos lembrar de Brumadinho. Brumadinho, será que se insere nessa tipificação da causa desastre ecológico com contaminação hídrica e do solo, com destruição significativa da flora e mortandade de animais? A gente está falando de direito penal. Tudo no tipo penal tem que ser muito estrito, muito rigoroso, né? Eu acho que tem alguns erros ainda nessa tipificação, porque assim, ó, destruição significativa fica um tipo que a gente não sabe. O que que é significativo para mim pode ser não ser para Amanda, para Cristiano, etc, né? Então, mas enfim, o Congresso tem esse projeto de lei
E o bem jurídico é incontável, inconteste, não o sistema climático, mas as futuras gerações. Porque o que que se pretende garantir? Que tem ainda vida na Terra, né? Esse é o grande lance que se pretende. Então, nós que trabalhamos com o direito do clima e vemos essa litigância climática crescer cada vez mais no Brasil, nós não achamos absurdo que daqui a 10, 15 anos a Angela Merkel ou algum estadista vá por crime contra a humanidade num tribunal, porque não fizeram o suficiente. A ONU foi rigorosa no seu. Ela faz o IPCC, como eu falei para vocês, né? E o último IPCC foi há 2 anos atrás. E no início deste ano, no início do ano passado, ela fez o relatório final, né? Que é tipo, depois do IPCC tem algum outro relatório e depois tem o resumo. E nesse resumo, eu não sei se foi em dezembro ou foi início desse ano. Depois eu vejo. Ela falou o seguinte: estamos na década final para reverter as coisas. Se nesta década não tivermos uma diminuição suficiente de carbono, de emissão de carbono, de troca de matriz energética, nós não vamos conseguir obstar os eventos extremos que a mudança no sistema climático trará, né? Que é todas aquelas imagens ali que o cineasta não tirou da cabeça dele. Ele tirou de um relatório do IPCC, ele tirou de um documento científico que a ONU fez já há muito tempo e que embasa esse documento científico, ele pula para o direito, ele vira norma. Ele primeiro vira um tratado, que é o quadro geral da ONU, né? A Convenção Quadro, depois vira Protocolo de Kyoto, depois vira Pacto de Paris, e atualmente está nas nossas NDCs, que são as nossas notas, né? O que que o Brasil vai fazer, o que que a Namíbia vai fazer, o que que a Alemanha vai fazer para diminuir essa emissão, para obstar esses eventos extremos. Então, o científico pula para o jurídico, pula para a norma, e daí vocês podem utilizar alguma teoria de normas. Eu gosto muito do Alexis, né, que diz que a norma jurídica ela tem um embasamento no real, ou o Rawls também, que fala que a norma jurídica vem também de um consenso, ela vem da realidade. Nesse caso foi um consenso científico, mas que teve impacto tão grande político entre as nações que o consenso político tornou o tratado norma, a norma tratado, né? Isso se reflete hoje em dia na pauta do Supremo Tribunal Federal. Temos aí o que chamamos de pauta verde, né? Vocês viram alguns votos, né? A Suelen viu o voto do Barroso, o Anderson do Fachin, a Amanda, a recomendação do MPF sobre a mineração na Foz do Amazonas, e o Cristiano, a ADPF, eu não peguei qual. Qual foi a tua ADPF, Cristiano? 708. 708, exatamente. Exatamente. E vamos ver um pouco essa agenda verde do STF. Então, o que que é essa agenda verde? O presidente anterior e agora a presidente atual resolveram concentrar todas as ações que tinham ainda pendentes, né? Daí tem descumprimento de preceito fundamental, tem ação de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, tem várias ações aí, numa agenda para tentar coordenar, que não saíssem de um jeito o voto de outro. Eles tentam, às vezes fazer por temática, né?
E isso teve também um pano de fundo de nós termos tido o governo Bolsonaro, que foi extremamente negacionista da ciência, tanto na epidemia de Covid, quanto da ciência dos biomas, né? De reconhecer que o bioma amazônico não pode ter uma mineração assim escorchante, enfim, é tanto negacionismo que agora cobra o seu preço. Então, vamos ver essa primeira ADPF 760. Essa foi uma das primeiras julgadas, né? Tem o voto do ministro Barroso, é uma ação direta de preceito fundamental. Ai, não tinha isso na época do meu concurso, sabe? Isso eu vejo que só tinha ação direta de inconstitucionalidade. Eu sou tão jurássica, meu Deus. E hoje vocês têm essa sopa de letrinhas, é terrível, né? Então, tem essa DPF 760, que era um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, porque na época o governo simplesmente inviabilizou, né? Eu brincava aqui nos Estados Unidos, não tem norma na Constituição que garanta o ambiente. E eles falavam: Nossa, Luciana, vocês têm uma Constituição que tem uma emenda verde que garante o ambiente. Eu disse, não adianta ter nada que garanta se o governo senta em cima dela e não faz nada, né? Então, efetivamente, nós estávamos embora tivéssemos todos os mecanismos mais modernos em direito para prevenção ambiental e climático, nada funcionou e se ingressou com várias ações no Supremo para ver se a coisa andava, né? Uma delas foi essa. A ministra Carmen Lúcia já votou. Esse voto dela é um voto histórico. Eu recomendo que vocês leiam também, né? Eu acho que eu postei aí para vocês, se não postei, posto de novo. E ela falou que realmente precisa de um plano específico de medidas adotadas, né? Para voltar esse pacto, esse plano de prevenção, mas o mais importante lá, e nesse voto do Barroso e no voto do Fachin que se vê, é o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que nós temos uma norma climática, e essa norma climática vem dos tratados, vem da Convenção Quadro, vem do Protocolo de Quioto, que não deu muito certo, e depois foi renovado no Pacto de Paris, né? Então, essa norma climática que prevê que tem que ter um esforço de todas as nações de descarbonização, de manutenção da sua biodiversidade e de mudança de matriz energética, ressalta nesses três votos, né? E eles falam o seguinte: nós temos realmente um compromisso com as futuras gerações. Agora eu vou deixar o Cristiano falar um pouquinho do que ele entendeu dessa ação direta do preceito fundamental, que é a DPF 708, né? Que é do Fundo Clima, em que o tribunal, por maioria, julgou precedente a ação para reconhecer a omissão da União na não alocação integral dos recursos, determinar a União que se abstenha de se omitir em face do funcionamento do Fundo Clima. O que era o Fundo Clima? O Fundo Clima é um fundo para a manutenção das ações de política de fiscalização do IBAMA, fiscalização em geral, né? Eu queria que o Cristiano falasse um pouquinho do que ele achou mais fundamental, assim, nessa, nessa fundamentação. Professora, boa noite. Eu achei o tema bem relevante, achei que o tema tem tudo a ver com a atualidade e nossas ações terão grandes responsabilidades no futuro. Não no meu futuro, mas no futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, das futuras gerações. Então,
Ao ler a DPF número 708 do STF, eu li sobre que o Poder Executivo tem o dever de financiar o Fundo Clima. Não é discricionário do presidente da República contingenciar os recursos. Não pode haver esse contingenciamento e nem a realocação desses recursos para outras áreas, né? Porque esses recursos eles acabam sendo vinculantes, né? Então, é dever do Poder Executivo dar pleno funcionamento ao Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, o Fundo Clima. E, nesse caso, ele tem que alocar anualmente seus recursos no intuito de mitigar essas mudanças climáticas, né? Sendo vedado o contingenciamento. Não pode aplicar em outras áreas, é para aquela finalidade. E aí, lendo a DPF, eu pude também ir no buscar, dentro do direito constitucional, o fundamento, que no caso aí é no artigo 225 da Constituição Federal, ao qual eu separei aqui a leitura, que diz, artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, que foi o que eu trouxe no início, né? Então, em correlação a isso, nós temos os tratados de direito ambiental, que têm status supralegal, né? No caso aí, seria uma espécie do gênero de direitos humanos, né? Nós temos a tutela ambiental, que tem uma natureza vinculante, né? E também, num contexto de colapso de políticas públicas ambientais, o judiciário deve atuar com protagonismo na consecução da tutela ambiental, Exatamente, que nós que vimos é o que lá no acontece. que nós vimos lá naquela ação de urgenda, que a grande pergunta naquela ação climática era se o governo pode ser instado a fazer a política por nós cidadãos, né? Ou se a política é só coisa de políticos. Não, a política também é coisa dos movimentos sociais, dos movimentos de defesa do meio ambiente. E não temos só o 225, todo o preâmbulo. Nunca esqueçam de estudar o preâmbulo, os objetivos da Constituição e toda aquela parte inicial antes do artigo 5º, sabe? A gente esquece muito, porque lá nós temos que nós somos uma sociedade fraterna, plural, solidária, com defesa da vida e das futuras gerações. Então, a gente, quando pensa em ambiente, a gente pensa só na Constituição Federal, no artigo 225, não. Mas a gente também tem todo o início da nossa Constituição, que fala que sem um ambiente justo e fraterno e que com possibilidade de futuras gerações convivendo em harmonia, nós não vamos ir em frente, né? Então, ótimo. Nossa, ouvindo você assim, Cristiano, já te vejo numa prova oral falando disso e assim, ó, embasbacando a banca. Assim, ó, lacrando uma banca. Aprovadíssimo. Eu Não, vou dizer, professor. aquele é meu aluno. Uhul. Não, porque assim, quando eu peguei para ler e foi me interessando, não foi sendo um assunto Vocês viram como é maçante, bom ler chato. precedente? Aquele meu sanduíche de leitura. Vamos ler a Constituição, depois vamos ler um pouco de Boletim do Supremo, e depois vamos ler uns casinhos. Por quê? Porque o cérebro adora historinha, ele adora, entre aspas, fofoca, né? Ele adora uma história. O que aconteceu? Ele grava. No momento que vocês lerem mais precedentes, vocês vão gravar mais as matérias, né? Que às vezes são meio chatas, aborrecidas. Sim, e dentro das anotações que eu fiz, professor, obviamente, sobre o assunto, eu consegui também buscar o princípio da vedação de retrocesso, pois uma Ah, vez sim, atingido um importantíssimo. patamar de proteção, não é admitido o retrocesso, ou seja, retroagir.
sob pena de proteção insuficiente ao meio ambiente, né? Então, Exatamente. o que eu achei muito interessante, né? E A questão das receitas serem isso é só o vinculadas, começo, tudo. né, gente? Porque hoje em dia se discute o direito à existência de um rio, o direito à existência dos animais, não só como objeto do ser humano, mas pela sua própria existência. Então, no momento que nós vamos proteger os animais e as suas futuras gerações, isso vai garantir também para o ser humano um nível altíssimo de proteção ambiental e climática, né? Agora vamos ver como foram os votos do ministro Edson Fachin e Roberto Barroso. Quem quer falar? Suelen quer falar um pouquinho? Suelen Professora, tá- o Cristiano foi tão pontual Ah, é? que eu tô aqui. Mas e agora eu vou falar o quê? Sempre Mas, tem coisa para falar. mas vamos lá. Eu gostei muito do voto do ministro. E eu acho que algumas coisas que ele pontuou que realmente, né, vale, tipo, o debate é muito considerável, que ele fala que é um dever constitucional, supralegal e legal da União, dos representantes também eleitos, de que isso trata-se de uma questão vinculante, não é uma questão de mera liberalidade política, e que deve ser preservado. E eu achei muito interessante que teve uma audiência pública, né? E Sim, eu acho que ele foi o representante do PNUMA, e eu não conhecia PNUMA é um essa órgão da ONU. isso, ele falou que não existem direitos humanos em um planeta morto ou doente. E realmente, né? É, e foi isso que a professora falou também de não ser, por exemplo, os animais. O meu TCC, professora, foi sobre o direito dos animais, que eu sou apaixonada. E foi discutido tudo isso de os animais serem considerados como coisas. E eu acho um absurdo isso. A Ai, gente que não legal, tem depois eu quero direito ler, também. porque acabou de sair um livro bárbaro de uma filósofa que eu gosto muito, ela foi discípula do Ross, que eu amo, que é a Martha Nussbaum, e ela fala sobre direito animal e tá assim um auê nesse livro, ainda não fez a tradução, mas eu tô adorando o livro, vou usar bastante, justamente nessa conexão. Se eu elevo o meu nível de normatização por uma defesa da vida absoluta a ponto de defender os animais, que antes eram coisas e agora têm a sua própria dignidade, a sua própria dignidade já molda a norma e já faz o seu próprio direito e o direito de se perpetuarem. Então, eu estou aumentando também isso para os direitos humanos, né? Super legal. Não, é um tema assim que eu E e dentro da minha banca tinha pessoas que eram totalmente contra e tinha pessoas a favor, sim, quando eu fui sim, defender o TCC. E é sim. um tema maravilhoso. E você viu que o Fachin ele cita a jurisprudência exterior, né? Sim, Eu coloco aqui, ó, ele citou a Suprema Corte canadense, ele citou o caso Neubauer, sim, o né? Barroso, ele citou os três tratados, eu verifiquei, ele Sim. colocou o significado também das mudanças climáticas, ele colocou o que significa, ele colocou as definições, eu achei muito importante nesse aspecto. Sim, eu achei muito importante a nossa Suprema Corte citar isso, porque aqui nos Estados Unidos eles têm uma reserva absoluta da jurisdição, ou seja, eles não citam nada do exterior, porque eles dizem que a jurisdição é uma coisa só deles e eles não têm permissão para citar nada que seja externo. Até porque, em termos de direitos humanos, os Estados Unidos não têm a mesma reserva dos tribunais, tanto penal quanto da nossa Corte Internacional de Direitos Humanos. Eles fizeram como se fosse uma reserva menor. Eu não vou me submeter a essa corte. E o Brasil já se submete, a Costa Rica já se submete, a Argentina já se submete, né? Então, dificilmente vocês vão ver, embora exista alguma citação de um caso de direito climático de outra corte, como a urgente da Neubauer aqui. Embora o Tribunal do Oregon
e de Montana agora também tenha citado, e do Alasca também tenha citado, nessas ações de Juliana, parecida com Julianas, que são essas crianças dos Estados Unidos que entram em cada estado, dizendo, não, basta de uso de matriz de carbono, nós não queremos mais, isso vai inviabilizar a vida. Alguns desembargadores que seriam, né, alguns justices estaduais, citam isso, mas isso é tão assim estranho para a jurisdição deles, e a gente tem essa naturalidade de citar, por quê? Porque faz parte já do nosso sistema jurídico, através dos tratados, você reconhecer que essa ação lá da Holanda, ou lá da Alemanha, ou lá do Sistema Internacional de Direitos Humanos, essa ação vai ter impacto aqui, porque por meio do sistema de tratados, a gente tem essa ventilação, coisa que o pessoal da Common Law não tem, né? Eu Vamos. acho o Edson Fachin, acho que tinha. Era o Henrique que ia falar? Não lembro. É o Anderson, O o voto do Anderson. Fachin. E aí, professora, boa noite Tudo colega bem? também. Bom, o Prova oral, Fachin, prova oral. o Fachin, ele seguiu aí o voto, né, do relator e não tinha como ser diferente para reconhecer essa omissão, né, da União que teve aí Uhum. em como é que fala a palavra? Contingenciar esses recursos, né, que foram alocados aí para integrar o Fundo Clima, e aí essa não utilização, e eu fico até pensando se essa não utilização tem dolo nisso, né? Ah, tudo tem dolo. Mas o bom é que houve esse reconhecimento da Corte, inclusive para fazer que a União formule essa periodicidade, né? De formar esse inventário nacional de emissões de gases, aí, se Exatamente. estendendo, inclusive, para os estados e para os municípios, né? E você vê como ele faz o inventário de gases e diz que isso é importante, né? Isso Sim, é uma coisa nova, né? Que se sim. cair, assim, a gente lê direito civil, direito, e de repente vem lá inventário de gases. Meu Deus, da onde vem isso, né? Então, a gente tem até terminologias novas, diferentes, que vêm desses tratados e de repente assim cai como uma jaca no nosso direito e na nossa e já estão funcionando nos estados, né? Ele Sim, fala aqui, o Poder Executivo tem o dever constitucional de fazer funcionar e alocar anualmente os recursos do Fundo Clima para fins de mitigação de mudanças climáticas. Então, com base nesse voto, Anderson, se de repente você pega uma invasão de um prédio ou de uma fazenda que é improdutiva, e mais, ela está fazendo carvão, ela está desmatando a mata nativa, fazendo carvão. Digamos assim que ela não está ilegal, mas ela tem uma lavra, ela está fazendo emissão de carbono. E daí vai lá, o MST invade essa fazenda e se pede a reintegração de posse. Como é que eu coloco tudo isso aqui, ó? Fazer a mitigação das mudanças climáticas. Será que isso é só para uma ação constitucional no Supremo ou a gente começa a usar isso também no dia a dia? eu acho que através do controle difuso vai ser muito utilizado, né? Não, e também você pode alegar hoje que não existe só a posse justa, também tem a posse climática. Quando você trabalha como Interessante. advogado popular, né, e vai ter uma invasão, teve uma invasão de algum lugar que se usa mineração e faz uma mineração com dano ambiental, ou faz um uso exagerado da matriz de carbono,
você pode alegar também, olha, a minha atividade vai ter um impacto zero, ou zero carbono, ou menos impacto. Então, hoje a posse, pelo Tratado de Paris, não é só a posse justa, é também a posse climaticamente justa, a posse que vai fazer com que o Brasil chegue à sua meta lá do seu NDS, né? É a função constitucional, né? A É. posse agora Agora vai nós temos englobar a o função 225. climática da posse. É uma coisa bem nova, não tem nada escrito. Até estavam me perguntando outro dia, ai, você falou disso, eu não achei nada claro, eu inventei, estou escrevendo sobre isso. Não inventou, está aqui, né? A gente não parou para pensar ainda, mas isso cada vez mais vai descer o sistema jurídico e vai ser implementado até, vamos ver se esse parque municipal, tinha o Parque Lage, não sei como é que era, mas era um parque dentro de São Paulo, que queriam fazer parque, daí queriam fazer casas e condomínios de luxo. Daí, se você pensar, São Paulo enche de água a cada chuvarada. É muito importante ter áreas verdes que são sumidouros, não só do carbono, mas também sumidouros de água, né? Que tenham. E daí você pensa, climaticamente, é mais interessante você fazer um condomínio ou você fazer um parque naquela situação para aquela cidade que já tem um nível de estresse enorme climático e ambiental. Então, todas essas coisas começam a ser aventadas quando a gente para pensar que o Pacto de Paris está assim, olha, em tudo. Quase tudo que vocês forem fazer hoje vai ter um pouquinho de Pacto de Paris. Mais alguma coisinha, Anderson? Não, professora, só isso mesmo. Você gostou de ler? É Sim, interessante, né? muito. E Gostou? novo, muito novo. É, muito novo, O que exatamente. a senhora acabou de falar sobre essa posse climática, eu nunca Pós-climática. havia parado para pensar nisso. É. Eu vou fazer, acho que o primeiro artigo sobre isso, vai sair loguinho, daí já É, passo para mas vocês. também traz uma correlação com a expropriação de terras em casos de trabalho escravo, né? É, exatamente. Então Exatamente. já traz esses precedentes. Então, se não houver por parte daquela terra uma produção dentro do meio ambiente sustentável, eu entendo que a, 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 a função social dela está totalmente em desacordo. Então, a Exatamente. pessoa corre esse Uma risco. grande amiga minha agora foi para o Ministério da Agricultura, não foi o Ministério da Agricultura, desenvolvimento agrário. Eu falei, faça uma cartilha ou parâmetros de posse justa climática, porque ela trabalha com conflito, né? Então, no conflito, vai ter que ser ponderado. Não é só, eu tenho título, eu ganhei. Não. O que você faz com o seu título? Você faz muitas toneladas de carbono, isso não é legal. Isso não pode continuar assim. Então, todo o jogo de posse já começa a ter uma outra vivência que não é só a posse justa socialmente, né? Ou para fins de reforma agrária, mas também para fins de equalização climática, né? De estabilização climática e ambiental. Mas vamos seguir aqui. Depois tem essa pauta verde é gigantesca, não sei se a gente vai vencer, mas depois temos essa ação aqui que é a Operação Verde Brasil, que o Partido Verde entrou e que era para o, de novo, o Ministério do Meio Ambiente mobilizou as Forças Armadas para fazer uma verdadeira militarização da Polícia Ambiental Brasileira. Eu acho que o IBAMA funciona e funciona muito bem mesmo. O IBAMA é assim, top 10 em como ele funciona, como ele é republicano.
E ele foi escanteado e colocaram lá os militares. E o Supremo disse não, temos, né, vários órgãos da República que fazem isso bem, não tem por que colocar as Forças Armadas aí. Fazia também parte da pauta verde. Depois temos essa ação direta de omissão, a 1259 do Fundo Amazônia também, né? Ela está no plenário do STF, determinou a União que adote no prazo de 60 dias as providências administrativas. Eu gostei muito dos votos condutores que foram da ministra Carmen Lúcia e do ministro Lewandowski e do Gilmar Mendes, que era... Aqui fala uma coisa muito importante para mim, que é as gerações presentes e futuras do país. Porque, como eu falei para vocês, o direito está mudando tanto. Antes, jamais eu tinha estudado direito intergeracional. Tinha estudado um pouquinho, mas assim, uma coisa tão leve lá em previdenciário, dizer assim, por que existe a previdência social? Porque uma geração sustenta a outra, né? Mas é uma coisa assim. E esse direito intergeracional não é. Vamos deixar o planeta inviável para a futura geração, para os nossos filhos, né? Para os futuros bichos, para o futuro de tudo ser o caos. Temos o direito, até filosoficamente pensando, de fazer isso com as futuras gerações, pensando bem como os indígenas sempre pensam, né? Eles pensam, às vezes, assim, várias gerações. Tem eu acho que é o grupo dos Navajos aqui dos Estados Unidos. Agora que eu estou aqui, eu estou aproveitando para estudar bastante também as etnias que eles têm, que são pouquíssimas, porque foram praticamente extintos. E os Navajos, eles sempre faziam as suas políticas, entre aspas, né, pensando em 7 gerações. Isso vai ter impacto daqui a 7 gerações, como vai ser para essa 7ª geração, se eu vender toda essa madeira, se passar um trem aqui pelas terras, etc. Então, foi um dos primeiros julgados que eu vi que fala das gerações presentes e futuras, né? E também falou da Noruega e da Alemanha como parceiros desse Fundo Amazônia, porque o Fundo Amazônia nada mais é do que um fundo em que os países do norte desenvolvido contribuem com dinheiro para o sul que não poluiu, que não fez as emissões de carbono, né? Para manter a floresta de pé, porque a floresta é um grande sumidor de carbono, e especificamente a floresta amazônica, o bioma amazônico, tem o rio que se chama o rio que passa por cima, o rio flutuante, né, que o cientista Carlos Nobre fala, ele equaliza termicamente toda a América Latina. O fato da Amazônia ser úmida e ter essa espécie de rio flutuante equaliza o sistema climático de toda a região. Então, se houver uma savanização da Amazônia, isso vai ter um impacto enorme climático para o mundo todo, além de tudo que as emissões já contribuem, né? Então, eu gostei muito desta ação por falar disso. Depois temos uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma resolução do CONAMA, que falava de padrões de qualidade de ar. Vou deixar aqui depois para vocês lerem. Essa da concessão de licença ambiental. Então, estamos falando de Rawls, né, do consenso político. Estamos, assim, com um Congresso que é bem antiambientalista, né? Porque eles se dizem do agronegócio, mas é um agronegócio que não pensa que vai vender com um selo que não é verde, né? Do jeito que anda, do jeito que eles pensam que as coisas são feitas. Então, chegou lá essa concessão de licença ambiental, eles tinham afrouxado as regras de concessão ambiental através dessa MP aqui do governo Bolsonaro.
e o Supremo diz que, enfim, salientou que o licenciamento ambiental dispõe de base constitucional e não pode ser suprimido. Lembra que eles falaram que se a propriedade é de pequena, média, etc., eu faço, não preciso de licenciamento ambiental, eu vou lá e faço. Era basicamente assim, uma coisa self-made man. Mas o Supremo disse que não. Mas, infelizmente, a gente está com o Congresso com vários pacotes de estresse ambiental, de estresse climático, né, de estresse para movimentos sociais. Eu não sei se, de repente, não venha uma mudança legislativa disso. Eu continuo achando, como a relatora falou, que qualquer flexibilização do licenciamento ambiental, se cair isso em prova, vocês lembram, é constitucional. Porque ele é tão amarrado na parte de ambiental, né, o licenciamento. Quando é uma obra muito grande, a gente vai ver lá da Petrobras, tem que ter o projeto prévio. Então, todas essas coisas não podem ser simplesmente flexibilizadas. Vou fazer outra lei de licitação, vou fazer outra lei de licença ambiental. Por quê? Porque tem uma natureza, tem raízes constitucionais. Então, o que a gente vê de tudo isso assim, que a gente leu aí do Supremo? O Supremo começa a adotar e reconhece o que a gente chama de norma de direito intergeracional climático. Isso aqui é o núcleo duro da minha tese, como eu diria. O que é? É uma norma que nasce do pacto social, das forças sociais, mas também nasce de tratados, né? E tem por objeto as verdades universais no que tange a direitos humanos com relação ao clima e a evitar esse cambiamento climático extremo. Para quê? Para sobrevivência atual das futuras e futuras gerações. Uma amiga minha, Rafaela Rosa, acabou de defender a tese dela falando de dano climático, até recomendo quem puder comprar o livro dela. E fala o seguinte, que o bem jurídico de tudo do direito do clima é a estabilização climática. Eu já acho que não. O bem jurídico de tudo que a gente viu até agora em direito climático é salvar as futuras gerações e o direito à vida. Eu acho sim, né? Depois tem mil argumentos, mas eu acho que é essa conexão, essa constituição do Estado de por que a gente tem o Estado, né? É para a vida ser melhor, para a vida ser mais leve em comunidade, sociedade, para uns ajudarem os outros e também para perpetuar naquele território aquele povo. Então, eu acho que tem uma conexão muito maior com a perpetuação da vida do que com o manter o sistema climático estável. É uma norma transnacional, porque ela vem de tratados, ela vem de verdades científicas. O clima, ele é global, então é uma norma que vai ser transnacional, por isso que no Supremo vão citar tanta jurisprudência de fora, porque a gente aceita essa transnacionalidade e é uma transnacionalidade já natural. E essa norma de direito intergeracional climático é um novo ramo de ciência jurídica e social, como eu falei para vocês, que vai começar a impactar todos os demais ramos: previdência social, lei de licenciamento, posse e propriedade, tudo vocês vão começar a ver. Agora não, porque as coisas demoram, mas daqui a 5 anos vai ter tanta coisa falando disso. Quando começar a subir o mar, etc., os seguros não querem mais cobrir as safras do Rio Grande do Sul porque tiveram 5, 6 secas e eles mudaram lá. Ao invés de pagar X, vai ter que pagar 3X para ter cobertura de seguro. Como é que a gente vai resolver isso, do ponto de vista jurídico, né? Tudo vai ter essa norma de direito internacional climático.
Agora vamos para essa mineração no Foz Amazonas. Vamos usar tudo que a gente aprendeu aí, um pouquinho de ambiental, um pouquinho de climático, e vamos ver o que aconteceu com essa mineração no Foz Amazonas. É uma área que achavam que não tinha nada, não tinha muita coisa. Mas alguns mergulhadores, etc., já tinham relatado, e alguns indígenas também tinham relatado que ali tinha uma barreira de corais, que era muito rara, porque geralmente uma barreira de corais é no mar, e ali é na água saloba, que mistura mar e o rio Amazonas, né? Até que o Greenpeace foi lá, fez uma daquelas pesquisas submarinas que desce e filma e passa depois na TV, e vira um documentário e viram que é uma barreira de corais maravilhosa, enorme. E justamente qual é o problema? Ter petróleo não é um problema. Não é porque eu sou alguém que defende direito climático e redução de carbono que eu sou contra o petróleo. Eu só sou contra o petróleo ser usado de forma exaustiva para a nossa matriz energética, porque o nosso planeta não comporta. Mas o petróleo é uma riqueza, é uma commodity e é uma riqueza do nosso país. Então, quando a gente descobre que a Petrobras achou novos poços, a gente tem que ficar feliz, porque isso é um patrimônio para as nossas futuras gerações. Mas a gente tem que pensar o seguinte: neste caso específico, foi assim que o MPF pensou, e foi assim que o IBAMA decidiu. É possível agora a gente fazer uma prospecção segura ou não? O MPF falou que não. E eu quero agora que. Eu não sei se a Amanda chegou aí já. Já, prof. Oi, querida. Boa Você noite. leu, então, as ponderações do MPF de por que estava difícil de fazer a prospecção ali na Olha, Foz e recomendou, porque o MPF tinha 2 inquéritos civis nesse caso, e ele tem o dever de falar para o IBAMA se ele recomendava o IBAMA fazer essa autorização ou não. O IBAMA, eu falo para vocês, assim como todos os outros órgãos, tem independência. Não é porque o MPF falar, eu acho que não é recomendável, que ele não vai fazer. Mas é de bom tom, em termos de improbidade, etc., e de TCU até, que ele acate essa recomendação, ou até argumente, ó, não vou acatar essa recomendação do MPF, porque eu acho que nosso estado de desenvolvimento tecnológico permite ou não permite. Mas, enfim, o IBAMA acatou essas recomendações do MPF, e eu queria que tu falasse para a gente, Amanda, o que tu achou de mais importante nessas recomendações. então, prof, eu li é uma recomendação, mas é mais uma forma de um parecer, pelo que eu entendi. Eu sou muito escassa dessa questão de direito ambiental e direito climático, mas pelo que eu entendi, a Petrobras não conseguiu, mesmo fazendo um estudo de impacto ambiental numa área análoga, pelo que eu entendi, né? Uma área Sim, análoga a BFZ M59, que foi na Jacuípe, a LSE e Solimões. Eles não foram capazes, exatamente. é, é, não foram capazes de enfrentar com profundidade a abrangências necessárias Exatamente. Eu nessas questões só vou fazer avaliadas. uma partezinho. É como se fosse assim os dedos da mão. Então, tem vários campos ali que são prospectáveis, tá? Uhum. Então, vários estão ainda já em prospecção. O único que não estava em prospecção é esse último, que é bem perto da cidade de Manaus, mas mesmo assim dava mais ou menos 800 quilômetros, porque tudo ali é muito gigantesco.
E o fato de dar 800 quilômetros foi um dos elementos chaves, porque lembra que o MPF fala lá, se um posto a 200 quilômetros já deu trabalho, já deu problema, e vocês tiverem que fechar e abandonar, imagina um vazamento 800 quilômetros da base, né, da cidade base para fazer o socorro. Então, é o que eu digo, não temos aquela riqueza vai ficar guardada, mas ela só pode ser prospectada se houver segurança quase total de que não vai ter um desastre ambiental. Eu entendi assim que eles consideraram muito nessa questão assim de vazamento sobre unidades de conservação, terras indígenas, povos indígenas, né? Eu, Você sabe que tem que ter a consulta prévia quando tem aldeias indígenas, quando tem quilombolas. Não sei se vocês ouviram agora na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o governo brasileiro pediu desculpas à comunidade quilombola de Alcântara, né? Porque há 20 anos, 30 anos atrás, quando se implantou o projeto espacial brasileiro, simplesmente se tirou aqueles quilombolas de lá. E eram um dos quilombos mais antigos do Brasil, porque ali se plantava algodão, como nos Estados Unidos, e quando veio a abolição e a República, os donos daquelas terras simplesmente abandonaram aquela cultura de algodão, porque o algodão já estava muito mais barato nos Estados Unidos e na Índia. Já não era economicamente viável. E deixou para trás todos aqueles escravos, e os escravos continuaram naquela terra, e por isso é um quilombo muito antigo, muito tradicional. E foi violado pela implantação do sistema de propulsão de foguetes ali em Alcântara. Então, é uma coisa similar. Toda vez que nós temos quilombos ou índios, eles têm que ter uma consulta prévia. Isso faz parte do processo legal. tem um trecho que eu gostaria de ler, se a professora permitir, Claro, amor. e que encaixa perfeitamente na introdução que a senhora fez na mineração Foz-Rio Amazonas, que ele fala assim, considerando que o MPF, né, fala, considerando que, dentre diversas outras considerações, o documento conclui que, pela não emissão de licença ambiental pelo IBAMA para exploração de petróleo e gás no bloco FZA AM59, enquanto não houver plena segurança técnica e jurídica para a tomada de decisão informada e precavida do órgão licenciador, que seria o que a senhora falou no início, né? É o IBAMA. Tinha que ter um estudo para prever isso, para prever esses Exatamente. desastres. E eu acho que tão cedo é muito difícil, porque eles falaram ali de ter suporte aéreo, mas aonde? Aonde? Vocês lembram da crise de oxigênio em Manaus, que não tinha como mandar por via aérea, teve que ir pela Venezuela. Então, é uma região que a logística é muito complicada. Então, eu acredito que não vai ser ainda nessa geração que nós vamos ter uma prospecção razoável do ponto de vista ambiental ali, mas vocês sabem que às vezes a política anda um pouco mais acelerada do que o que seria assim o dever de precaução e cuidado, né? Quer falar mais alguma coisa, Ah, Amanda? não, Achou prof. interessante ler a peça do MPF, né? Que eles falam assim, Sim, considerando, é, recomendando. Isso daí é interessante até para quem de repente quer fazer a prova, né, do MPF. Eu acho importante dar conteúdo para vocês, não só da defensoria, mas de tudo, de todas as carreiras jurídicas, porque vocês, como defensores, vão estar também atuando, de repente, defendendo os indígenas que não foram ouvidos, né? uhum. Aqui fala, recomenda o indeferimento
e ainda dá um prazo para que, se positivo se acatar, né, a recomendação, deverá encaminhar os documentos para providências, e se não atentar, tiver o desatendimento dessa recomendação, eles aplicam a medidas cabíveis. É bem interessante mesmo, bem diferente É, a essa gente tem recomendação. que pensar que cada bioma tem a sua natureza específica. Por exemplo, eu estava na semana passada, eu estava num encontro do bioma Caatinga. A Caatinga a gente acha que é só uma vegetação mais seca, rasteira, mas ela é o bioma mais brasileiro, ele só tem no Brasil, é um bioma muito rico em biodiversidade. Então, conhecer cada bioma quando você trabalha com direito ambiental e com direito climático também ajuda a ver qual a vocação que tem aquele bioma economicamente, etc. Eu queria trazer para vocês também uma matéria que não tem ainda ação no Supremo, mas logo vai ter, e é bem contestada, vai ter várias ações com relação a isso, que é a mineração no bioma Amazonas. Não só a mineração ilegal, como nós vimos nas terras Yanomamis, porque já ilegalmente, já pressupõe que é ilegal na sua totalidade, mas qualquer mineração, por quê? Eu trouxe aqui um resumo da tese da Juliana Gay. Ela é uma engenheira florestal, eu acho, não me lembro. Ela é engenheira florestal da USP, ou da Unicamp, não me lembro, mas ela fez essa tese maravilhosa dizendo que o bioma ele não é propício à mineração, porque a mineração, mesmo que ela abra o fundo de mineração só num lugar, ela vai abrir estrada para sair a, o minério, e tudo isso causa um impacto tão grande naquele bioma que acaba por trazer a devastação, a trazer a grilagem. Então, é muito difícil mitigar atualmente. Esse desmatamento acresce tanto em, em impacto de carbono, porque vocês sabem, nós não somos um grande poluente do ponto de vista industrial, mas nós somos um grande emissor de carbono ultimamente, na última década, pela devastação dos biomas brasileiros e principalmente pela devastação da Amazônia, porque as árvores elas congregam ali no solo, nas raízes ou nelas mesmas o carbono, principalmente quando é uma floresta jovem, mas uma floresta antiga também já fez o seu trabalho, tem o seu valor. Mas quando eu desmato isso tudo se solta de novo, se solta no ar. Então eu tenho uma emissão muito grande pela terra devastada. E ela fala aqui que toda a infraestrutura necessária da operação de mineração é muito impactante para a Amazônia, não é recomendável. Eu tenho um caso que eu falo para vocês da Serra Bigold, é uma empresa, eu acho que do Reino Unido, é a terceira maior produtora de ouro. Ela tem uma lavra, entre aspas, legal, descobriram que é ilegal, não se sabe ainda, ali no Pará, perto dos Caiapó, e os Caiapó estão com impacto enorme, porque abriu estrada, trouxe doença, trouxe outros tipos de garimpo, trouxe outros tipos de comércio, começa a ter um impacto muito grande para a vida dos toldos indígenas que estão ali. E acaba devastando a floresta, sendo que a floresta em pé tem um valor econômico de 2,5 a 3 vezes mais do que a floresta devastada, ou até o que o Brasil ganharia com essa mineração em royalties, etc. Então, o que a Amazônia e os nossos biomas precisam? Precisam de uma intervenção de uma economia realmente assim renovadora,
né? Que seja uma economia circular, uma economia de cooperativas, para essa população que vive na floresta, viver da floresta. E aqui eu trago a nossa querida Artemisa Chakrabarti, eu gosto muito dela, ela falou na ONU, quando teve a COP26, ela foi uma oradora, falou para todos os presidentes, né? Essa ética ambiental para o novo milênio, porque os indígenas brasileiros e os indígenas de todo o mundo foram os primeiros a usar as ações climáticas, porque eles foram os primeiros impactados, eles são os indígenas das ilhas que vão ser alagadas e possivelmente vão ficar sem território, eles são os indígenas que vão ter a terra devastada por enchentes, por pragas, por uma série de, até pode ser que exista mesmo a savanização da Amazônia e seja um processo irreversível, né? Então, eu queria colocar para vocês o quanto foi importante essa luta indígena nesse processo de compromisso ambiental e compromisso climático aqui no Brasil. E vamos agora para o finalzinho da nossa aula, gente. Vou depois colocar aqui, fazer um PDFzão e colocar para vocês. Gosto muito dessa imagem para terminar a aula, né? Gosto muito de falar em direito climático, hoje tem muito direito constitucional de resistência. Vocês já ouviram falar o que é o direito constitucional de resistência? É quando eu digo assim, ó, esse pacto político, essa constituição, essa forma não está sendo legal para a civilização, que é o Brasil, ou para a civilização humana, eu quero que isso mude. E é o que o pessoal faz, como, por exemplo, a Greta Thunberg, ou todas as crianças e adolescentes que lutam por uma descarbonização e um mundo melhor, né? Eu não estou falando daquelas mobilizações assim que não têm um fundo, que são contra a Constituição ou contra fundamentos constitucionais ou contra a democracia. Eu estou falando daquelas pessoas realmente imbuídas de um sentimento de um mundo melhor e que acreditam nos postulados da ONU e de todo essa chancela que tem os cientistas da ONU colocaram para a gente verdades aí há muito tempo já, pelo menos 30 anos, de que o mundo está caminhando para eventos climáticos irreversíveis e temos aí a última década, quem sabe, para obstar um mal maior. Espero que vocês tenham gostado. Eu acelerei aqui um pouquinho no final, porque tinha tanta coisa para falar. Espero que vocês tenham gostado da matéria. A matéria é meio caótica, meio difusa, mas eu tenho certeza que depois, ao longo do curso, vocês vão ficar pensando e vão fisgar outras coisas de direito climático por aí. E nos falamos mais adiante, mas no finalzinho lá de novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, pretendo dar mais algumas aulas para vocês, tá? Professora, aula sensacional. Nossa, Obrigada. são tantas coisas, assim, inclusive a professora estava falando, eu até gostaria de fazer um posicionamento, que recentemente eu tenho família no Vale do Ribeira. E eu desci para lá e a Serra do Cafezal, eu não sei se é a Serra do Cafezal ou Serra do Café que eles falam, eu achei interessante porque eles estavam em obras recentemente. Eles fizeram todo um estudo ambiental que eles localizaram aonde determinadas espécies de animais passavam. Fizeram os túneis embaixo. Que Exatamente. legal, que Nossa, eu achei legal. sensacional isso, sério. E acho que Que é isso, legal. né? A gente tem que aprender a conviver com a natureza e sem destruí-la, tem que ajudar ela a se recompor e preservar. Mas muito obrigada É, pela aula, professora. porque a gente vê assim, somos o antropoceno, mas é um antropoceno destruidor, então melhor ser só mais um
um Homo sapiens junto com os outros bichos, né? Nos considerar bicho e salvar o planeta. Sem dúvida. Muito Beijão Parabéns, a professora. todos. Quando vocês tiverem dúvidas, é só mandar e-mail, tá, gente? Um beijão. Tá, joia. Beijão, tchau, Fiquem, tchau. estudem, ó, Boletim do Supremo todo dia, tá? Ó. Pode deixar.